Então, vamos lá? Você vai aprender 4 passos essenciais para fazer uma palestra que impacta, uma palestra que atrai o seu público, uma palestra que conecta, uma palestra que você vai usar para influenciar e convencer pessoas. Estão todos preparados? Sim? Então, vamos lá. Para quem está aqui no Zoom, eu vou compartilhar minha tela. Conseguem visualizar? Sim? Ótimo. O que eu vou mostrar aqui, gente, não é só para quem fala em público, faz palestras, grandes apresentações para centenas ou milhares de pessoas. Não. O que eu vou mostrar aqui é um passo a passo que você pode usar já na próxima apresentação, seja para dar uma aula, seja numa live, seja para gravar um vídeo ou até mesmo numa reunião onde você precisa apresentar uma ideia, um projeto, defender algo que você acredita e precisa que outras pessoas também acreditem. Tá? São 4 passos simples, mas que devem seguir uma lógica e uma habilidade na sua comunicação. Fala aqui para mim, vocês que estão participando, quem já palestrou? Só para eu ter uma ideia. Quem já faz apresentações ou quem não faz, para conhecer um pouquinho de vocês. Vamos lá. José, Dani, Neia, vamos. Fabrício, Flávia. Olha aqui, alguém de vocês já faz palestras ou pequenas apresentações para a equipe, lidera uma equipe onde precisa fazer alguma apresentação? Ninguém? Estão quietinhos. Só para conhecer e saber quem vocês são. Porque um dos pontos fundamentais de fazer uma boa palestra é que não é sobre mim, é sobre o meu público. Eu sempre tenho que pensar no meu público e fazer a palestra para ele. Ó, a Dani colocou aqui, faço apresentações de processos e projetos. Muito bem, excelente. É importante eu conhecer vocês, porque eu falo para vocês. Né? Não é sobre mim, é para atender um resultado que vocês queiram. Qual o resultado que você quer gerar? Esse é um ponto fundamental, conhecer o público, falar na linguagem do público. Se eu tenho um público mais experiente, eu falo de uma forma. Se eu tenho um público iniciante, eu falo de outra forma. Tá? Então, aqui fica a primeira orientação. Então, chega de perder oportunidades, chega de perder para a concorrência. Se você é um vendedor, você vende um produto ou serviço, a sua apresentação para o cliente é fundamental. Sabe aquela questão de a primeira impressão é que fica? E é isso mesmo. Qual a impressão, qual que é a imagem que você quer gerar para o seu público? Ó, a Dani colocou, preciso explicar formas de melhorias para o processo e novos projetos. E para você explicar isso, você precisa convencer o seu público da sua ideia, né? Então, esse passo a passo que eu vou mostrar aqui vai te ajudar bastante, porque você vai entender a lógica do processo. Você vai adaptar o conteúdo para a sua área, tá? Muita gente não consegue se expressar porque ela se sabota. Sabe aquela questão? Ah, eu fico com um monte de caraminholas na mente, um monte de pensamentos negativos. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Será? E só pensa no negativo. Quando você só pensa no negativo, a tendência é realmente não dar certo. Então, isso aqui eu também vou ajudar vocês a melhorarem, a virar essa chave na mente de vocês hoje, tá? É um passo fundamental na preparação para vocês palestrarem. Tudo bem? Então, chega de ficar em segundo plano, porque quem fala bem gera muito mais conexão, gera interesse. Quem fala bem melhora os resultados. Tá? Então, falar bem, independente da sua área, é muito, muito importante, porque você vai
passar credibilidade para o outro através da sua comunicação. Se você não sabe se comunicar corretamente, o outro também não vai entender, não vai comprar sua ideia, não vai comprar seu produto. Você não vai ganhar aquela promoção que você gostaria. Chegou a hora, então, aqui de falar bem e influenciar pessoas. Esse é nosso principal foco da aula de hoje, tá? E você deve estar perguntando, tá, mas quem é você na fila do pão para me falar alguma coisa? Eu sou palestrante há mais de 10 anos, treinadora. Tá? Eu já palestrei em diversos lugares do Brasil, fora do Brasil. Eu faço isso há bastante tempo, mas nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa tímida, retraída, introvertida, que não conseguia falar um A na frente de ninguém, não conseguia ler um livro de voz alta. Eu tive que trabalhar tudo isso em mim. E eu vi a transformação que isso me gerou. Com a comunicação, com o aperfeiçoamento, eu consegui escalar na minha carreira. Eu tenho certeza que se eu não tivesse aperfeiçoado essa habilidade, ou adquirido no meu caso, porque eu era comunicação zero, eu não estaria onde eu estou hoje. Tá? Então, por isso, hoje, eu ajudo outras pessoas também a melhorar essa comunicação, a soltar a voz, a expressar e mostrar tudo que você tem de melhor, tudo que você tem para ajudar outras pessoas, a ensinar, porque cada pessoa tem um pouquinho a ensinar para o outro. Todo mundo sabe um pouquinho a mais de um assunto do que a outra pessoa. Então, quando você passa isso, o seu conhecimento, você está colaborando com o outro. E aí também já é um pulo do gato. Você mudar essa mentalidade, que não é pensar no julgamento, no que as pessoas vão achar, é pensar que você está colaborando para o crescimento e o conhecimento de outras pessoas. Quando você palestra, quando você apresenta, quando você mostra uma ideia, você está desenvolvendo outras pessoas. Então, é uma mentalidade que vai te ajudar na sua preparação. E quais são os passos que nós vamos falar? 4 passos. A introdução, né, é o ponto que você vai atrair a atenção do seu público. Como você faz isso? Nos primeiros 2 minutos da sua apresentação, você já tem que atrair a atenção das pessoas, porque se você não conseguir atrair ali, naquele primeiro momento, você não vai ter lá para o resto da sua palestra. Então, isso é muito importante, você atrair a atenção do seu público já nos primeiros minutos, tá? Gerar curiosidade, falar sobre o tema. É um tema de interesse para os outros? Sim ou não? Se for um tema de interesse para aquelas pessoas, elas vão ficar, elas vão prestar atenção, elas vão gerar uma conexão e um flow com você. Sabe aquela questão que tempo é uma percepção emocional. Às vezes você fica 5 minutos no lugar que parece uma eternidade. Às vezes você fica 5 horas no lugar que parece que foram 5 minutos. Então, quando você gera esse estado de flow com as pessoas, ela vai interagir e ficar ali com você, participando e se conectando. Então, isso você faz na sua introdução. O conteúdo, é muito importante você trilhar o seu conteúdo, a gente vai falar sobre ele, para que tenha começo, meio e fim, tá? Não queira falar o que você aprendeu em 10 anos em 1 hora de apresentação. Saiba dizer não para você e falar, ó, nessa palestra, nessa apresentação, eu vou falar sobre X, Y, Z. Acabou, nada além disso. Tá? Não queira falar tudo, porque quem fala tudo não fala nada. A conclusão, como você fechar isso com chave de ouro e não falar assim, ah, gente, eu acho que é isso, tá? Obrigada. Se tiver dúvida, me fala. Eu acho que é isso? Não. Nunca termine essa palestra com eu acho que é isso. E o quarto passo, que eu falei que é o principal, é a preparação. Como você se prepara, não só prepara a sua palestra, o seu conteúdo em si, o tema, não, mas como você se prepara para dar a sua palestra, para dar o melhor de si durante a sua apresentação, ok? Então,
Vamos lá. Primeiro ponto, focar no público. Seu público de interesse. Quem são as pessoas que você vai falar? Como são as pessoas que você vai falar? São pessoas mais técnicas? São pessoas que conhecem o assunto? São pessoas mais jovens? Como que eu vou me apresentar perante essas pessoas? Qual é a imagem que eu quero transmitir? Qual a minha postura? Qual a minha roupa? Exatamente, a roupa é importante. Se é uma palestra mais formal, se é uma palestra mais para jovens. Não adianta eu chegar, às vezes, lá de terninho e salto-agulha e falar para adolescentes. Eu não vou me conectar com eles. Então, eu tenho que estar vestida para a ocasião. A minha postura, a minha forma, o jeito que eu movimento as minhas mãos. Se eu vou focar aqui, se eu vou focar aqui, não adianta eu ficar falando assim, né? Eu tenho que saber como usar minhas mãos para dar ênfase a algum assunto. Eu tenho que focar ali naquele público, a linguagem daquele público, né? Então, não é só linguagem de adolescente ou linguagem de adulto. Não, é falar com o sistema representacional daquela pessoa, falar no jeito visual, auditivo, um sinestésico, igual aqui. Para quem está aqui no Zoom comigo, vocês estão vendo a apresentação. Então, para quem é visual, é muito importante, porque as pessoas que são visuais, elas gostam de ver. A auditiva, ela gosta de ouvir, a sinestésica é mais do sentir. Então, durante a palestra, eu vou focar em todos esses pontos. Sinta isso, ouça aquilo, veja esse ponto de vista. Fala na linguagem que a pessoa interpreta o seu conteúdo, tá bem? E vamos lá. Introdução. As pessoas compram as suas ideias durante a introdução. Então, na introdução, eu vou gerar conexão, vou falar a linguagem do público, vou mostrar o que eu vou falar e gerar uma curiosidade, né? Então, como que vai ser minha apresentação? Quem estava aqui no começo viu. Eu falei, eu vou falar sobre 4 passos fundamentais na hora da sua palestra. E o quarto é o principal, é o fundamental, é o mais importante. Então, eu gero, tá? Qual que é esse quarto passo aí que é mais importante? Por que que ele é mais importante? Então, gera uma curiosidade, gera aquela questão que a pessoa quer ficar, ela quer continuar, tá? Então, isso é muito importante. Você conectar ali, você falar para que você veio. Se você chega e já fala assim: oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou graduada, pós-graduada, coach, comecei a falar meu currículo inteiro, eu já quebrei ali a conexão. A pessoa não quer saber quem é você, né? Vocês viram que eu dei o exemplo ali de quem eu sou para você entenderem que é possível uma pessoa tímida, que às vezes tem muito medo de falar em público, se tornar uma pessoa que pode fazer palestras, fazer apresentações, só para unir ali a conexão, mas não ficar jogando aqui o meu currículo, porque isso quebra. Como eu disse, não é sobre mim, não é sobre você, não é só sobre o palestrante, professor, é sobre o outro, é sobre o público. Tem que focar no público. Então, para ele pouco interessa quem eu sou, qual é o meu currículo, todos os cursos que eu fiz. Não, ele quer saber que eu vou resolver a solução aqui. Vou resolver a solução é boa, né? Vou dar uma solução para o problema dele. Ele quer saber como ele pode palestrar de uma forma mais impactante, que gera mais conexão, que atrai atenção. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho que mostrar na introdução o resultado que eu vou gerar. Então, gente, são 4 passos. Depois que vocês aprenderem esses 4 passos, vocês vão fazer a apresentação para quem quer que seja, em qualquer situação. Sejam para seus liderados, sejam para os seus gerentes, seja para um público, seja numa palestra técnica, numa palestra, uma apresentação comercial. Esses 4 passos vocês podem usar em todas as ocasiões.
São 4 passos que vai fazer com que você amanhã já consiga fazer uma apresentação. Você vai sair daqui hoje melhor que ontem. E amanhã já conseguindo praticar tudo que eu vou te mostrar aqui. Tá? Então, isso é importante, pensar no resultado que você quer gerar para o seu público e mostrar isso na sua introdução, para fazer com que eles queiram ficar com você. Tá? É igual quando você vai vender um produto. Se você chegar lá falando de você, da sua empresa, do seu produto, e não der ouvidos para o seu cliente, não se atentar para o que ele quer e falar exatamente a necessidade dele, ele não vai dar atenção para você e você não vai vender. Por isso que entender o público é importante. A gente fala muito em marketing de dores e desejos. Então, você foca ali na dor, né? Quais são os principais problemas das pessoas, igual eu falei para vocês, as pessoas que não falam bem, que não se expressam, que não fazem apresentações, que se retraem, ficam escondidos nos bastidores, elas perdem oportunidades, elas não conseguem ser promovidos. Nossa, tá enrolando a língua, né, gente? Só um momento, uma pausa para uma aguinha. Ela não consegue vender, não consegue se relacionar. Então, quanta coisa ela perde por não conseguir se expressar, por não conseguir falar. Então, se você até hoje fica aí escondidinho nos bastidores, com medo de aparecer, chega, dá um basta. É hora de mostrar para que você veio. Mostrar que você é capaz de falar. Porque quando você fala, você mostra a sua autoridade, você mostra o seu potencial. Você gera valor para o outro. E ele vai querer te ouvir. Ok? Perguntas, coloquem aqui. Podem colocando as perguntas no chat. Os desafios. Ó, a Dani colocou aqui, hoje temos o desafio do Teams com câmeras fechadas. Difícil saber quem está prestando atenção. É verdade. Gente, eu vou confessar uma coisa assim, minha, né, particular. Eu sempre fui muito do presencial, é o que eu falei, eu palestro aí há uns 10 anos. E não tinha isso do online, era sempre presencial. E eu gostava de olhar olho no olho, olhar para o meu público, ver, sentir ali como que eles estavam. Estava prestando atenção, estava dando sono, estava mexendo no celular, para eu poder puxar, falar, ó, então vamos lá, vamos pôr uma música, porque é uma forma de conectar, vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer perguntas, igual aqui eu tento, faço perguntas para vocês interagirem, para vocês contribuírem, porque eu não estou vendo vocês. É, o pessoal aqui do Zoom está com a câmera fechadinha, no Instagram não tem como ver, e aí eu não sei se realmente vocês estão gostando, se vocês não estão. Então, se vocês estão gostando, mostre que vocês estão gostando, compartilha, manda aviãozinho aí para os amigos que acham que esse conteúdo é interessante, manda coração, escreve aqui no chat se tá ok, se vocês estão entendendo, porque eu não consigo saber, né? Essa questão do online aí ajudou em muitos pontos, porque a gente consegue conectar com várias pessoas de vários lugares, mas, né, tem essa parte aí da conexão que fica um pouco mais desafiadora. Então, vamos lá? O conteúdo, que é o segundo passo. Ó, a Flaviana mandou coraçõezinhos, excelente, obrigada, porque é importante para a gente saber, né, nós que estamos aqui do outro lado do celular, do outro lado do computador, como vocês estão se sentindo, o que vocês estão pensando, se vocês estão gostando. Isso é muito importante para ter esse termômetro, né? A voz, né? O jeito de falar, tudo isso vai mudando de acordo com o público. Então, segundo passo, conteúdo. No conteúdo, você vai defender as suas ideias. Lembra lá do passo a passo? Qual o resultado que você quer gerar? Ah, eu quero que ao final dessa apresentação ele tenha pontos importantes para ele mesmo fazer uma apresentação. Então, qual o passo a passo? Então, no conteúdo, eu tenho que pensar em qual resultado eu quero gerar, focar naquilo, quais são os principais passos, porque se eu fosse falar aqui
tudo sobre uma palestra, a gente ia ficar aqui a noite toda. Então, não é falar o que aprendi durante esses 10 anos, e sim os principais pontos, e focar nesses pontos. Ter as etapas e organizar as ideias. Quem aqui me fala, porque eu já fiz muito isso, desfoca na hora da apresentação. Eu já fiz total, gente. No começo, lá atrás, quando eu comecei a apresentar, eu falava assim, no meio da apresentação, eu falava, nossa, mas eu lembrei disso, mas eu tive essa outra ideia. E começava a misturar as coisas, de repente eu ficava meio perdida. E não sabia voltar, perdi a linha de raciocínio. E você fala, quando tem um pensamento muito acelerado, você fala mais que os cotovelos, depois quando termina você fala assim, nossa, não, mas eu tinha programado para falar isso, eu não falei, acabou meu tempo, porque esse é um ponto muito importante, você ficar dentro do tempo que foi te dado, é não ultrapassar aí horas do tempo que foi proporcionado para você, porque você se perdeu ali no conteúdo. Então, organize suas ideias, treine. Pode treinar na frente do espelho, treina para o filho, para o marido, para o cachorro, para o papagaio. Pode treine para ver se você realmente está falando tudo o que você deseja, se tudo isso que você preparou vai gerar o resultado que você deseja para o seu público e que o seu público quer. Por exemplo, você foi contratado para dar uma palestra. Você vai perguntar para a pessoa, fala assim, tá, depois acabei a palestra aqui, o que você vai ter tirado de benefício? Qual a sua expectativa? Entender a expectativa dele é importante, te ajuda até no preparo. Ah, eu quero que após essa palestra eu saiba disso aqui, disso aqui. Maravilha. Então, eu preparo meu conteúdo para atender essa expectativa. Eu vou organizar minhas ideias e fazer o passo a passo para gerar esse resultado. Tá? E eu não canso de repetir, entender o público, entender o público, entender o público. Isso sempre, sempre, sempre. Pense que é sempre sobre o outro, não sobre você. Então, para você fazer uma palestra que impacta, que gera desejo, que quer com que as pessoas fiquem ali e te ouçam, tem que conhecer o seu público, saber o interesse dele, falar na linguagem dele, mostrar que aquilo realmente vai gerar valor. Né? Então, prepare o seu conteúdo baseado nessas etapas. Tudo bem? Até aqui, ok? Alguma dúvida? Pode colocar aí as dúvidas, os comentários. E o terceiro passo, conclusão, uma retrospectiva do que você fez. Então, aqui eu falei até aqui, eu falei que para você fazer uma palestra de impacto, você tem que ter uma introdução que atrai o seu público, que se conecte e mostre para ele para que você veio, também gerando uma curiosidade, uma autoconfiança e uma segurança. Você tem que ter um conteúdo definido e organizado para gerar o resultado desejado. Você tem que concluir de forma espontânea, leve e não falar. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que é só. Eu acho que eu falei tudo que eu vim para falar. Eu, eu acho, tem que cortar do seu vocabulário. No final de uma apresentação, nunca termine, eu acho que, eu acho que. Se você que está ali, que está dando a palestra, não tem certeza se realmente acabou, quem é que tem? Então, você pode concluir fazendo uma retrospectiva ali de tudo que foi alinhado, até para que a pessoa tenha um resumo de tudo que foi falado. Tem uma frase de impacto também, ó. Pense que o que você aprendeu hoje você já pode aplicar amanhã. Agradecer pelas pessoas que estão participando. Ó, a Flaviana colocou aqui: tenho problema na pronúncia, acabo gaguejando. Você atropela as palavras? É isso? Acontece. Às vezes, se você é uma pessoa visual, geralmente o visual, ele fala muito rápido.
A linha de pensamento dele é muito rápida e ele acaba atropelando palavras. E se perde. Não, não se perca. Acontece, vê, eu sou muito visual. O auditivo, ele fala mais lento, mais devagar. Às vezes, até nos meus treinamentos, eu falo, gente, eu tô falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, ó, pausa. Fala, ó, vai devagar, vai com calma, e eu vou falando com mais espaço. Eu, para entender o meu público, eu tento, se a pessoa está conversando comigo, eu vou tentando ajustar a velocidade da minha voz a ela. Aí, se é uma palestra que está todo mundo em silêncio, eu acabo, às vezes, acelerando a minha fala. E, às vezes, atropela a palavra, normal. O que você não pode fazer é ali você travar. E você trava, e aí parece que já deu branco, e você já desconecta e não consegue dar continuidade. Não, você vai parar ali, respirar, igual eu fiz aqui. Gente, tá atropelando as palavras, pausa para uma água, tranquilo, não tem problema, respira, volta na sua linha de raciocínio e segue. Por quê? Se ali, na hora que você gaguejou, você atropelou, você trava e começa a mostrar insegurança para o resto, durante, né, o resto da sua palestra, aí você já perdeu a conexão com o seu público. Tá? Não tem problema, gente. Todo mundo tem direito de esquecer uma palavra, de errar uma palavra, de às vezes pronunciar errado uma palavra. Tudo bem. O que não pode é deixar que esse acontecimento te trave e crie uma barreira ali para você dar continuidade ao seu processo. Isso que não pode, né? Teve ali um enganinho, um branco, alguma coisa, volta, respira, toma uma água e dá continuidade ao processo. Tá? Isso é muito importante. Tudo bem? Tranquilo? Não deixa isso te travar. E tudo isso vocês conseguem com a próxima fase, o quarto passo, que eu vou falar daqui a pouco, que eu disse que era o mais importante, que é todo a preparação. Tá? Você preparar para a palestra é essencial para que tudo corra bem. Tá? Não decore as falas, porque quando você decora, você esquecer uma única palavra, você vai travar e esquecer o resto. Você tem que saber o contexto do que você vai falar, as etapas que você vai falar. Porque se aquela palavra que você tinha pensado todo o tempo, eu tinha que falar ali paralelepípedo durante a minha palavra, mas na hora eu esqueci o paralelepípedo, não veio, não veio. E eu vou falar tijolinhos na rua. E tudo bem, sabe? Aqueles tijolinhos na rua, tá, tá, mas não, é isso. Muda o contexto, não é porque você esqueceu a palavra de paralelepípedo, você vai travar e não conseguir dar o resto da sua palestra. Tá? Tudo bem, Flaviana? Foi respondido. Eu espero que ajude e que você comece a aplicar isso. Depois você me conta como foi, tá? Me conta o resultado. Seja sua melhor versão sempre. Ó, a Flaviana colocou. Já aconteceu de esquecer palavras. Me ajudou, ótimo. Acontece, gente, acontece com todo mundo. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Você não pode é travar por isso, tá? Substitui a palavra, segue em frente. Ninguém sabe que você esqueceu. Ninguém sabe o que você ia falar. Só você sabe. Então, só você se cobra. Só você se julga. É por isso que trava. Então, seja a sua melhor versão, não tente copiar ninguém. Eu, em outras palestras, eu falo, outras aulas, né, quem me acompanha aqui já ouviu falar de modelagem, que é importante você modelar grandes palestrantes, pessoas que vocês admiram,
como eles se comportam no palco, como que eles se movimentam, como que eles falam, o tom de voz, porque vocês veem que o tom tem que mudar, tem que ir ajustando um tom aqui, as mãos, né, para ir chamando a atenção. Modelar, ok, mas não tente copiar, porque copiar se torna algo artificial, não é você e não vai ter durabilidade. E as pessoas vão perceber que não é você ali e não vão conectar. Bom, tem vários palestrantes que eu admiro e que eu modelo, com certeza. Eu falo, nossa, esse aí, ele anda um pouquinho para cá, ele se movimenta aqui, ele faz assim, ó, eu gostei dessa aqui. Mas às vezes eles têm alguns detalhes que não combinam com a minha personalidade. Então, eles falam muito alto, falam palavrão, e ok, é o jeito deles. Eu não sou assim. E não é porque eu admiro as palestras, a conexão que eu tenho com eles, que eu vou copiar essas partes que não fazem parte de mim. Então, sempre seja a sua melhor versão. E seja hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. É assim, gente. Compare com você mesmo. Não se compare com os outros. Nossa, porque aquela pessoa, ela conseguiu. Ó, ela apresentou o projeto na empresa e foi aprovado. O meu não foi aprovado. Ah, por que que será que o meu não foi aprovado? Ah, sou ruim mesmo. Eu não sirvo para isso. Eu não vim. Ah, eu não vou conseguir. E você começa a se sabotar e vir aquele monte de coisa na sua mente. Não, gente. Calma. Se compare com você. Ontem eu não conseguia nem levantar a mão durante uma reunião para dar uma opinião. Hoje eu consigo. Amanhã eu vou conseguir fazer uma apresentação de 5 minutos. Depois eu posso fazer uma de 20. Depois eu posso palestrar para um público de 10 pessoas. Depois de 50, de 100, de 1000. Compare sempre com você. Como você era ontem, como você é hoje. Mas para você ser uma melhor pessoa amanhã, você tem que começar a mudar hoje. Tem que começar a agir como a pessoa que você quer ser amanhã. Porque senão, nunca você vai ser essa pessoa. Você só falar, eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Só querer não adianta. Tem que começar a agir como a pessoa que você quer ser. Sabe, o TED da Amy Cuddy, que ela fala, você tem que fingir ser até ser. E é isso. Postura, eu quero ter uma postura de mulher poderosa, então faz a sua postura. Eu quero ter uma voz mais aguda. Treina a sua voz, comece a falar assim. Não fique esperando acontecer isso, acontecer aquilo outro, para você ser alguém do futuro. Você nunca vai ser a pessoa do futuro se você não começar a mudar hoje. É isso mesmo, Flá. É treino. Você tem que mudar hoje. Outro ponto importante, honre o seu público. Tá? Ele veio aqui, vocês estão aqui hoje, num feriado, à noite, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão aqui comigo. Então, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou mostrar o melhor que eu puder. Todo o conteúdo que eu prometi, eu vou aplicar aqui da melhor forma que eu puder. Porque vocês estão aqui me honrando e eu tenho que honrá-los também. É uma reciprocidade. Né? Saiba orquestrar. Todas as técnicas que eu falei, é exatamente, sabe orquestrar, saiba conduzir, saiba contar histórias. Tem uma mentoranda, ex-mentoranda minha, que ela é professora do curso infantil. E ela era professora do curso, é professora do curso infantil, e ela falava com as crianças e dava aula e tudo bem, mas ela travava na hora das reuniões dos professores, na hora de fazer alguma apresentação para os professores ou para os diretores, ela não conseguia de jeito nenhum. Eu falava assim, gente, mas você é professora. Ela fala, cara, mas eu não tenho problema com as crianças. Na sala de aula eu conduzo super bem, eu orquestro super bem, mas na hora de falar com os adultos, eu não consigo, eu travo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo de não conseguir atender as expectativas, não dá. Nós fizemos todo um trabalho e hoje, gente, ela é terapeuta. Além de ser professora, ela está quase se aposentando já. Ela é terapeuta, ela faz vídeos, ela dá atendimento
a outras pessoas. Então, assim, muda. E ela falou, ó, conseguir me expressar, mudou a minha vida, porque ela conseguiu vender, ela já tem vários cursos, mesmo uma pessoa estudiosa, ela já fez vários tipos de cursos, PNL, TNG, vários, e hoje ela consegue vender o produto dela, o serviço dela. Então, tudo isso é muito importante. Ó, a Flávia colocou, eu falo bem com poucas pessoas. Se você falar bem com poucas pessoas, você vai seguir falando bem com muitas, não importa o número, importa para que você vai falar, qual o seu porquê, qual o seu propósito, né? Ó, a Dani colocou, quando a gente conhece o público e domina o assunto, é mais fácil de falar. Sim, é. Depende. Dominar o assunto é fundamental. Se você vai falar com alguma coisa que você não conhece, não domina, com certeza você vai travar, porque você não vai ter segurança de falar sobre aquilo. Agora, conhecer o público, tem gente que tem mais facilidade com quem conhece, tem gente que gosta de falar com desconhecido. Eu tenho uma amiga que ela fala: se eu vou dar uma palestra para 5.000 pessoas, se eu não conheço ninguém, maravilha, eu vou que é uma beleza. Porque eu não conheço ninguém, nunca mais vou ver a cara deles e eu sigo bem. Se eles gostarem, gostaram, se não gostaram, ok, nunca mais vou ver mesmo. Então ela vai super bem. Agora, quando tem alguém que ela conhece, por exemplo, na empresa, ela vai falar na empresa, ela trava. Porque ela tá ali convivendo com aquelas pessoas todos os dias. E ela fica com medo dos murmurinhos. Ah, você viu que fulana fez isso, fez aquilo. Ah, você viu a apresentação dela? Nossa, foi horrível a apresentação dela. Só que ela fala, eu tenho medo de encontrar pessoas nos corredores falando mal de mim. Então, algumas pessoas realmente têm facilidade de falar com os conhecidos, outras preferem os desconhecidos. Mas se você sabe se preparar, é o que eu vou falar daqui a pouco, né, no próximo ponto, você não vai ter problema em falar com conhecidos, desconhecidos, públicos pequenos ou públicos grandes. Ah, Flaviana, vamos acabar com, com esse medo. Você vai falar para o público pequeno ou grande, sem travar. Gerar conexão e interesse. Esse é um ponto muito importante. Preparação. Gente, chegamos ao nosso ponto fundamental na hora de palestrar. Bora lá, perder esse medo, melhorar sua comunicação. Até aqui, entre a introdução, conteúdo e conclusão, alguma pergunta, algum comentário? Estão gostando? Tá claro? Ficou compreensível? Já vão começar a aplicar? Me conta aqui. Para quem vê a gravação, pode escrever também nos comentários, no chat, tá bom? Se tiver dúvidas, pode colocar também no chat que eu respondo, eu leio todos os comentários e respondo. Ó, está claro, ótimo. Porque isso aqui vocês podem aplicar esse passo a passo em todos os tipos de apresentação. Ó, a Dani falou que já vai aplicar nas próximas. Excelente. Depois me conta como foi, tá? Me conta como foi essa aplicação. Quero saber. Isso é importante, esse feedback de vocês é importante, tá? Já que esse mundo online a gente não consegue ver as pessoas, mostrar, falar, levanta a mão, né? Igual no presencial. Então é importante vocês escreverem para mim, vir com as dúvidas. Eu sou super receptiva a isso, tá, gente? Não importa se às vezes não pergunta aqui, pode perguntar depois no particular, sem problema algum. Então, a preparação. Controle emocional. O controle emocional é a principal etapa antes de qualquer coisa. Kelly, tá, mas como eu controlo meu emocional? Sabe aquela música assim? Ei, eu sou péssima cantora, tá, gente? Não repara na voz, não, mas tá bom, é só para vocês entenderem. Fala, ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada? Ah, e se tiver para onde ir, alguma coisa assim? Onde quer que tenha sol, é para lá que eu vou? É assim, mais ou menos a música. É isso que você tem que fazer. Falar para o medo que você não escuta mais e que o medo não te leva a nada. Ter esse controle emocional, fazer trabalho de respiração, música ajuda
muito. Você tem uma música que te inspire, que te projete. A gente fala isso na PNL de âncora. Quando você quer ter uma âncora de empoderamento, você pode fazer um movimento. Pensa no momento que você se sentiu super, super, super segura, super empoderada, super confiante. Traz todo esse sentimento para dentro de você e faz um movimento, ou ouça uma música e ancore esse sentimento de poder. Ancore. E sempre antes de você fazer qualquer palestra, qualquer apresentação, você pode fazer esse movimento, ouvir sua música e trazer para você esse sentimento de segurança, de empoderamento, de que eu posso vir aqui fazer acontecer. Tá? Então, faça isso. Controle seu emocional, controle seus pensamentos. Tem uma escala que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a comportamentos e comportamentos levam a resultados. Então, se você quer um resultado de empoderamento, de confiança, de autoridade, como você precisa se comportar para gerar esse resultado? E nesses comportamentos, qual os sentimentos e os pensamentos que você precisa ter para gerar esse comportamento? Porque se você pensa no negativo, aí se eu errar, e se eu travar, e se eu esquecer, se as pessoas não gostarem de mim, e se eles me julgarem, se eles rirem, ou e se acontecer daquele jeito que aconteceu lá na minha infância, que as pessoas riram, ou se eu tropecei no palco e eu caí, eu fiquei com trauma. Se eu começar a fazer tudo isso, você vai chegar lá, você vai travar, você vai esquecer, as pessoas não vão se conectar, não vão gostar, e não é que não vão gostar de você, é porque não vai ter uma conexão ali com um todo. Então você tem que chegar lá e falar: eu vou gerar valor para essas pessoas, o resultado que eu quero é esse. Entender o seu porquê, entender o seu propósito, por que que você está ali? Porque eu tenho um conhecimento que eles não têm e eu vou passar isso para eles. Eu tenho uma ideia de um projeto que vai ajudar no processo deles. Então, como que eu vou convencê-los que esse projeto é importante? Que esse projeto vai melhorar o dia a dia deles? Quando você sabe o seu porquê, você transmite o seu porquê para o outro. E todas as pessoas só fazem, só agem se tiverem um porquê. Para crianças, você fala assim: criança, não pode mexer aí, não pode mexer aí, não pode mexer aí. Ela tá lá mexendo. Tá? Eu já falei 1000 vezes que não pode mexer aí, mas por que não pode? Não pode pôr o dedo na tomada. Por que não pode? Se colocar o dedo na tomada vai dar choque, vai doer, vai arder. Você quer testar? Bota aí o dedo. Ela vai tomar choque e nunca mais vai botar o dedo. Ela vai entender o porquê que ela não coloca o dedo. Então, se você entende o porquê daquilo, da importância daquilo, você vai transmitir para o outro essa, esse propósito, essa ideia. E é muito mais fácil eles convencê-los. Por exemplo, eu tenho um produto, ajudo pessoas a se comunicarem melhor, a vender mais através da sua comunicação, a perderem esse medo de falar em público, né, a não travar. Eu sei por que que eu faço isso. Porque eu sei o quanto eu sofria quando eu tinha todos esses medos, todas essas travas, eu não conseguia vender, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Eu, e eu perdia muitas, muitas oportunidades. Eu perdi oportunidade de crescimento, eu perdi emprego por causa disso, eu perdi promoções por causa disso. E eu falei: chega, chega, eu não vou mais perder oportunidades na minha vida, na minha carreira, por um medo, que eu que controlo, porque esse medo está aqui na minha mente, na minha cabeça. E eu fui trabalhar isso, estudar isso, ter pessoas que me ajudaram para conquistar isso. E hoje eu ajudo essas pessoas, eu tenho esse meu porquê. Eu não quero que as pessoas sofram tudo que eu sofri. Eu quero que as pessoas cresçam e parem de perder oportunidades, e vendam suas ideias, e vendam seus produtos, e vendam seus serviços através da sua comunicação estratégica. E eu mostro isso para elas: você vai melhorar a sua comunicação porque você quer dar uma melhor vida para sua família.
Você quer progredir no seu trabalho, você quer mostrar que você tem potencial, você quer melhorar os seus resultados, você quer bater suas metas. E é por isso que você precisa falar bem. Então, entender o porquê é muito importante. Tá? E aí, controlar essa mente, falar isso para você todos os dias, ter um mantra. Tá? Eu controlo meus pensamentos, eu posso e eu consigo, e eu tenho um propósito. Treinar, a gente já falou disso, mas treinar é um outro ponto. Treina, gente, treina. Ninguém aprende a nadar só lendo livros sobre natação, não é mesmo? Ninguém aprende a dirigir só lendo o livrinho da autoescola. E nem nas aulas da autoescola você aprende o básico, você vai aprender a dirigir mesmo no seu dia a dia. É tanto que assim que você pega a sua carta, você fica ali no medo. Né? Você fala, fica pensando, senta, mexe no retrovisor, faz aqui, muda a marcha, aperta aqui, aperta a embreagem, você fica pensando em cada passinho que você tem que fazer. Depois, você entra no carro, você chega no destino e nem sabe direito como você chegou, como você foi dirigindo ali. É tão automático que você vai. Isso aqui é a mesma coisa. Você vai treinar, praticar, aproveite as oportunidades. Muitas vezes as pessoas, por medo, fogem das oportunidades, se retraem ali e falam não. Ah, você pode dar uma aula assim? Ai, não, não posso. Pode fazer uma apresentação assim, uma palestra assim? Não, não posso. E ela vai perdendo a oportunidade de treinar. Vai praticando. A primeira não vai ser tão boa, a segunda não vai ser tão boa, mas depois vai melhorando. Pense, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Sempre, sempre. E vai praticando, aperfeiçoando. Tá? Pesquise os interesses do seu público. Entenda qual a necessidade dele. Por exemplo, a Dani aqui, que falou, eu falo a parte de projetos, processos e tudo mais. Então, você vai apresentar um projeto ali de melhoria de processo para a sua equipe. Quem está ali no dia a dia? São eles. Então, pergunte para eles, ouça a opinião deles, entenda o que eles acreditam que poderia melhorar e o porquê. Ah, olha, eu acredito que se esse, sei lá, tá? Eu não conheço aí o trabalho, não conheço o processo, estou dando só um exemplo. Se eu tirasse 5 minutos de pausa a cada 3, 4 ligações, eu renderia melhor. Ó, eu atendo muitas ligações e é muito estressante. Ou se eu tivesse um headphone, se a cadeira ficasse assim, ou se ficasse assim, sabe? As pessoas que estão ali no dia a dia do processo, às vezes elas estão tão no automático que não veem no geral, né? A pessoa de fora vê melhor. Mas, se ela parar para pensar, ela fala, nossa, mas se fizesse essa pequena mudança aqui, melhoraria o meu resultado. Eu poderia adquirir isso, eu poderia fazer aquilo. Então, ouvir o outro, entender o desejo, a dor, aí fala, bacana, ó, isso aqui a gente não pode melhorar agora, mas a gente pode pensar no próximo projeto e trazer essas ideias, porque você vai conectar, você vai falar, ela me ouviu, ela me atendeu, ela entendeu minha necessidade, ela quer melhorar realmente para mim, tá? Então, isso vai ajudar a você convencer, a você influenciar. Porque influenciar, gente, não é manipular, é fazer com que o outro entenda a necessidade daquele produto, entender que ele precisa seguir aquele caminho, aquele projeto, aquela ideia, mudar aquela forma, porque às vezes as pessoas falam, lá vem ela, aquela chata querer mudar as coisas, aqui sempre foi assim, por que quer mudar? Já tá bom assim, só vem dar mais trabalho pra gente. Então, se você chega e a pessoa já está com essa mente, ela já vai travar para qualquer coisa que você falar. Então, primeiro, abra a mente. A gente está aqui para ajudar, para colaborar, para gerar um resultado melhor. E esse resultado é um resultado baseado em tudo que vocês falaram que vocês querem. E todos juntos vamos trabalhar com um único objetivo, com um único porquê, com um único propósito. Né? Por isso que eu disse que a preparação é o passo principal de tudo isso.
Porque você tem que preparar tudo antes, você tem que se preparar, você tem que pesquisar o seu público, entender as necessidades. Ó, a Dani até colocou aqui exatamente essa dificuldade, a síndrome de Gabriela. Sabe, sempre foi assim, cresci assim, para que mudar? E é isso, as pessoas têm medo de mudança ou tá muito na zona de conforto, estão satisfeitas. Acho que quando às vezes eu falo com as pessoas, chegam muitas pessoas até a mim, eu travo na hora de falar, eu tenho medo de falar em público, eu travo nas apresentações, eu já perdi várias oportunidades de dar aula, eu perdi não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo, não, eu posso te ajudar, a gente pode trabalhar a sua mente, como fazer o controle dessas emoções, eu te ajudo a ter uma comunicação mais estratégica, eu falo sobre estratégias de persuasão, para você ter uma maior influência para as pessoas. Eu vou falando isso, ela fala assim: ah, tá, mas tá bom, eu vou pensar. Eu acho que para agora eu não vou investir. Aí ela pega aquele dinheiro e gasta em qualquer outra coisa, sei lá, no McDonald's, num Outback, numa roupa, e não investe nela, na mudança dela, porque ela fala, eu já tô, sei lá, com 30, 40 anos, sempre foi assim, sempre consegui conviver com isso, então vou continuar assim. O que isso vai me ajudar? Ela vê que se ela não mudar hoje, não começar a agir hoje, amanhã ela vai continuar com esses mesmos resultados. Como que ela quer melhorar os resultados se não age diferente? Vai continuar com os mesmos resultados, insatisfatórios. E é isso que acontece quando vocês vão falar com as pessoas. Ó, gravar você falando é um ótimo treino. Não é? Você pode modelar, pode modelar. E essa aula, gente, vai ficar gravada, tá? Para quem quiser assistir depois, vou deixar tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Quem quiser depois o link do YouTube, pode pedir no direct, que aí no YouTube vocês vão ter a apresentação, vocês vão conseguir visualizar aí a apresentação, tá? E modelar outras pessoas. Vocês vão perceber a mudança de tom de voz, o movimento da mão, e conectando e ver o que ajuda vocês. Nem tudo que eu falo vocês podem colocar em prática no dia a dia de vocês, mas pelo menos alguma coisa, com certeza, vai contribuir para melhorar a apresentação de vocês e o dia a dia de vocês, né? Eu espero. É esse o resultado que eu queria gerar. Que o que eu falasse aqui contribuísse para a melhora da apresentação de vocês. Tá? E aí, alguma pergunta? Vocês gostaram? Tem dúvidas? Ajudou? Responde aqui se ajudou. Vai servir para aplicar. Se. Ah, tem uma dúvida aqui. Só um momento. A comunicação estratégica. O que que é essa comunicação estratégica? Comunicação estratégica, gente, é você não ter aquela comunicação passiva, nem uma comunicação conflitante. Uma comunicação que você mostra para que você veio. Então, sabe aquela comunicação passiva assim, para evitar conflito é melhor ficar quietinha, ficar calada, falar amém para tudo? Essa é uma comunicação passiva, né? Você fala amém para tudo e não quer gerar conflitos. A conflitante é que você arrebata tudo. A pessoa fala um A, você já vem, pá. Fala bem, pá. Você vai sempre na reativa, sabe? Assim, reação, reação, reação. Aquela pessoa que fica dando desculpas e sempre tem uma resposta para tudo. Fica naquela reativa, aquela comunicação violenta que a gente chama, né? No linguajar de comunicação. E a comunicação estratégica é aquela comunicação natural, simples, que você convence as pessoas sem ela perceber. Ela quer atender a sua ideia, comprar a sua ideia, o seu projeto, o seu produto, o seu serviço, mesmo antes de você oferecer. Você vai fazendo, você vai criando conexão, você vai criando um relacionamento, você vai mostrando para ela o que que ela ganha com isso, o que ela deixa de perder. Quais são as alternativas? Você vai ouvir com atenção, você vai olhar ali, ó, olho no olho.
essa é a comunicação estratégica, é você falar bem e conseguir o resultado que você quer. Tá? Então, quando eu falo comunicação estratégica, é exatamente isso, você conseguir o resultado que você quer, o resultado esperado. Você vai formular a sua comunicação para guiar a pessoa para o caminho que você quer. Bom, correspondido? Claro? Sim? Tá ótimo. Ó, a Dani colocou que ajudou muito, a Flá gostou, que vai organizar melhor. Vou organizar melhor a palestra, Flá? Eu não entendi direito o caminho. É isso? Não consegui entender, mas se for isso, perfeito, gente. Siga a estrutura, não importa se é uma apresentação. Ah, ótimo. Essa estrutura vai ajudar em várias ocasiões, tá, para vocês. Seja numa apresentação com um público grande, um público pequeno, numa reunião, para você mostrar para os seus liderados, para a sua equipe, como atender ali o seu projeto. Ah, organizar melhor os passos. Excelente. Você tem que ter o seu começo, meio e fim. Sempre pensando qual o resultado que você vai querer gerar, tá? Qual o resultado esperado para o seu público, se você vai atender as expectativas. Para atender as expectativas, como eu preciso organizar, para você não se perder nas suas palavras, não querer falar tudo que você aprendeu numa vida, numa única palestra, tá? Isso é muito importante. Diga não para você. Não, eu vou falar isso, isso e isso. Ponto. O resto fica para uma próxima ocasião. Tá? Igual, aqui eu poderia falar sobre como diminuir o medo de falar em público, mas não era o foco. Isso aí fica para uma próxima palestra. Inclusive, na semana que vem, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, sobre esse medo, como destravar, algumas técnicas aí da PNL para você diminuir o medo de falar em público, não travar, seja o público pequeno ou grande. Tá? Hoje eu dei aqui algumas orientações, mas não era o foco da palestra. O foco hoje era a estrutura, a introdução, o conteúdo, a conclusão e a preparação. Como você se preparar para ter uma palestra de impacto que atrai a atenção do seu público. Para concluir, eu quero que vocês pensem nessa frase: medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. Tá? Sempre, 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 amanhã melhor que hoje, amanhã melhor que hoje. Sempre se compare a você. E eu tenho certeza que depois de hoje, você está com certeza melhor que ontem. E amanhã, quando vocês colocarem em prática, vocês estarão melhor ainda. Vocês podem começar com uma pequena coisinha assim, pequenina. Grava um story. Grava um story, sei lá, falando o que você gostou da palestra de hoje, o que você aprendeu, seu principal aprendizado, mas em vídeo. Já é uma forma de você ir desbloqueando. Ou já agenda a sua próxima palestra, já agenda a sua próxima apresentação. Depois me conta no direct como foi. Combinado? Então, gente, muito obrigada. Vocês são realmente guerreiros, estão aqui em pleno feriado, aprendendo, aprimorando os conhecimentos. E isso realmente vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Obrigada, uma boa noite, um bom restinho de feriado e de semana para vocês. Até mais.